uma ótima tarde a você que está ligadinho conosco no canal Bate-Papo Vale. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um orgulho muito grande estar aqui com vocês nessa segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Hoje nós estaremos conversando com a nossa amiga Kelly Madonna, da AMA, Associação Mundo Autístico. Então estará conversando conosco hoje aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Já ela estará entrando para poder conversar conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Deixa eu dar uma analisada aqui para ver como é que tá o nosso áudio, né? Vamos ver aqui como é que tá o nosso áudio. Vamos ver aqui. Áudio perfeitinho. Então você vai poder participar conosco, mandar a sua pergunta para participar aqui da nossa entrevista de hoje com a nossa amiga a Kelly Madonna. Deixa eu aproveitar aqui para compartilhar aqui o nosso programa de hoje. Fala Taubaté, Taubaté problemas e soluções, divulga Taubaté, divulgue seu trabalho aqui Taubaté. Temos também então o Renova Taubaté, Parque Aeroporto Taubaté, Estiva Taubaté, Autônomos Taubaté, Liderança Comunitária de Taubaté, Muda Taubaté, divulga tudo e mais um pouco Taubaté, Palanque do Povão, Uma Nova Taubaté, temos aqui Taubaté o que mais você quiser, Taubaté de Peixoto, Taubaté precisa mudar, Escola Urbano, tem de tudo Taubaté, Renova Vale do Paraíba, Taubaté Viva, Renova Vale Histórico, Resgatando Taubaté ontem, hoje sempre, Renova Tremembé, porque o assunto é bacana, gente, o assunto envolve então toda a nossa região e também a você quiser, então, é claro, participar conosco, vai poder participar. Anúncios Taubaté em região, temos aqui também Renova Litoral Norte, temos também aqui, deixa eu ver quem mais, que Taubaté em debate grupo, Renova Jacareí, o que podemos fazer para melhorar Taubaté, vamos ver outros grupos aqui, Renova Guará, temos aqui também Taubaté em região, Renova Caçapava. Deixa eu ver outros grupos aqui que podem participar com a gente hoje, aqui do nosso canal Bate-Papo Vale. Redenção da Serra não vou colocar, o pessoal não deixa a gente publicar, então nem vou mandar para eles. Então deixa eu ver aqui mais outros grupos que nós podemos então, para poder participar de nossa entrevista hoje com a nossa amiga Kelly Madonna. Antes de colocarmos aí a Kelly para poder conversar com a gente, agradecemos aí o nosso patrocinador, a Birili Consultoria, que é o nosso patrocinador aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Então, gente, ó, se você ainda não conhece a Birili Consultoria, você tem que ir lá e poder tomar um cafezinho com o nosso amigo Birili. Porque a Birili Consultoria, gente, tem consultoria jurídica, empresarial, imobiliária, ambiental e rural. Tudo para legalização e aprovação de seu empreendimento. Empresa especializada em incorporação de áreas, projetos e aprovação de loteamentos de médio e alto padrão. Também loteamentos rurais e empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A Birili Consultoria trabalha para as maiores empresas do mercado. Então, qualidade e credibilidade é Birili Consultoria. Quer saber mais, gente? Ó, vai lá tomar um cafezinho então com o nosso amigo Birili, na Avenida Escolástica Maria de Jesus, número 527, na rotatória ali do Campo da Baronesa e também ali próximo ao supermercado Alcinda, do lado da Farma Popular. O telefone WhatsApp 12-3426-6869 ou vai então lá na Escolástica Maria de Jesus, número 527. Birili Consultoria, você conhece, você confia. Agradecemos também, gente, agradecemos também a Equilíbrio Equitação e Ecoterapia, também conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Então, agradecendo aí o pessoal da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia, também conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Então, se você ainda não conhece, gente, então aí o pessoal da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia, você pode entrar em contato, que eles estão lá em São Luís do Paraitinga. Então é só você entrar em contato com o pessoal aí da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia. O telefone é o 12-997-326591 ou 12-997-844231. Então aí o pessoal da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia também conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Deixa eu ver se a minha amiga Madonna já chegou aqui. Ela já está aqui, deixa eu abrir aqui o som para ela, habilitando também o meu microfone para ela poder participar aqui com a gente. Vamos lá abrir a imagem então para a nossa convidada de hoje, tá ela aí. Mas deixa eu mudar aqui, gente, o texto da nossa convidada que tá em rosa, né? Deixa eu mudar aqui e colocar em azul, para poder então ficar a mesma cor aí
da AMA, que é a Associação Mundo Autístico. Vamos colocar aqui casozinho, deixa eu ver, um azul mais claro. Não, um azul mais forte. Vamos colocar um azul mais forte aqui. Pronto, bonitinho, legalzinho. Minha amiga Madonna, tudo bem com você? Como que vão as coisas? Hoje segunda-feira, começando a semana, enfim. Um abraço para você, minha amiga. Muito obrigado de ter aceitado o nosso convite aqui no canal Bate-Papo Vale. Um abraço. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí no seu programa. É sempre bom a gente ter uma oportunidade para falar desse tema. Então, gente, ó, hoje o assunto super bacana. Então, como a gente já passei para vocês aqui, ó, nós estamos com o grupo Fala Taubaté. Tem o Taubaté Problemas e Soluções. Divulga Taubaté, divulga seu trabalho aqui. Renova Taubaté, renova Lorena, renova Caçapava, renova Jacareí. Opa, a Madonna já voltou. Também está conosco a liderança comunitária Taubaté, Muda Taubaté, divulgue tudo e muito mais em Taubaté. Uma nova Taubaté, Taubaté de Peixoto, Taubaté precisa mudar. Escola Urbano, que a nossa amiga Kelly também estudou no Urbano. Temos também aqui o Renova Renova Vale do Paraíba, Renova Vale Histórico, Resgatando Taubaté ontem, hoje, sempre, enfim. Se eu esqueci de algum grupo aí que tá com a gente, pode mandar aí a pergunta, gente, que nós vamos repassar aqui para a nossa convidada de hoje, a Kelly Madonna. E a gente vai falar de um assunto, gente, muito importante. Deixa eu até diminuir aqui os caracteres aqui da nossa amiga, senão vai tampar o rosto dela aqui. Deixa eu abaixar aqui. Aqui, prontinho, prontinho. Então, Kelly Madonna, da Associação Mundo Autístico. E um assunto importante, como ela disse, gente, que é um assunto bem delicado, que muitas pessoas aí, algumas viram o rosto pro lado, né? Não quer dar atenção a uma importância tão para todas as famílias, né? Que é a questão do autismo. E por isso eu convidei a Kelly para poder participar comigo. Ela que realizou um evento muito bacana aí na nossa cidade, Taubaté. Reuniu aí várias pessoas aqui da nossa cidade, que foi uma passeata aí na Praça Santa Terezinha, enfim. Kelly, para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero saber de você quais as dificuldades que se tem hoje em dia, né? Para quem possui aí em sua família uma pessoa autista. Eu quero que você até explique pra gente como é que foi aí para você diagnosticar que o seu filho de repente aí tem autismo, enfim, como é que foi essa situação? Conta um pouquinho pra gente essa história pra gente, Kelly. Então, né, meu filho ele tem 11 anos, né? Ele está dentro do espectro autista, né? Ele é não verbal, atrelado aos transtornos do TEA, TOD, TDAH, né? E deficiência intelectual. Então, no começo, né, quando a gente suspeitou de alguma coisa, a suspeita foi de surdez e não de TEA, né? Ele não respondia aos sons, né? Como qualquer bebê quando a gente brinca. Você percebe que o bebê, quando a gente brinca, o som faz ele rir, né? O Gustavo não, ele só dava risada se ele via a expressão do nosso sorriso. Então isso despertou algo assim dele ser surdo. Aí a gente passou pelos médicos, né? E realmente ele tinha um líquido parado, né? Na cavidade do ouvido, porém ele não era surdo. Então ele também tinha umas outras questões cirúrgicas. Passamos pelo centro cirúrgico no mesmo dia que ele saiu da anestesia, assim, ele já deu a entender que estava ouvindo, que ele levou até um susto quando ouviu a nossa voz. Só que, em consequência disso, a gente colocou ele na escola, né? E na escola é um grande sinal, né? Porque se faz o comparativo com as outras crianças, né? E o Gustavo tinha muita dificuldade de socializar, ele ficava sempre num canto da sala, tudo que era proposto para ele fazia isolado, era mão no rosto, ele ficava girando a mão assim no rosto, e girando também no mesmo lugar, com o corpo, enfileirava, empilhava as coisas, não dava função para os brinquedos, as crianças todas ali envolvidas na social, né? E ele sempre afastado e não dando função, não querendo brincar. E a fala, né? Que nunca veio. Então a professora finalizou ali para mim, talvez passar no neuro, né? E foi onde a gente descobriu que realmente ele estava no espectro, porém tinha 1 ano e 7 meses, então era muito novo para a gente colocar em um nível de suporte, né? Que hoje eu sei que é nível 2 e 3, por ele ser não verbal, ele ter comportamentos agressivos, né? Então é um pouco mais disruptivo o TEA dele. E aí a gente começou o tratamento com 1 ano e 7 meses. E fez assim, toda a grade, né? Fono, psicólogo, TO,
então nunca mais paramos. Ô Kelly, a gente tem aqui na cidade de Taubaté, né, o CEDIC, que geralmente ajuda as famílias, né, sobre essa questão de autismo, TDAH, enfim. Mas tem não só esse tipo de recinto para poder auxiliar as mães que têm o seu filho autista, né, enfim. Você acha que a nossa cidade de Taubaté está um pouco atrasada, está faltando mais alguns equipamentos, enfim, para poder essas crianças poderem participar do tipo, não só a CEDIC, mas outros lugares também? Olha, falta muita capacitação, né? Na verdade, eu começaria, né, querendo saber qual é o número que eu tenho que atender, né? Esse número ele não existe na prefeitura, né? Pode perguntar lá que ele não existe. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é levantar esse número para saber a real tendência que está acontecendo, né? Você não consegue mencionar se você não souber o tanto de família que está precisando de suporte, né? E realmente, esses núcleos, né, que eles disponibilizam, infelizmente, muitos não são capacitados nem para atender, né? Aconteceu até um fato, não vou falar o local, mas é público, que uma mãe chegou lá na beira do suicídio, tá? Falando de um socorro, porque não estava conseguindo mais dar conta dos dois autistas, então ela foi num atendimento adulto para ela ser tratada, porque ela já estava na beira, tá? Do desespero. E ela foi num período de emergência e o que falaram para ela foi assim: você já teve tentativa de suicídio? Porque se você só está mal e não teve nem, não tentou, aqui a gente só atende quem já tentou suicídio. Eu achei isso um absurdo, porque se a pessoa está buscando ajuda é porque ela ainda está pedindo socorro, ela está, sabe, tentando sair desse lugar, que levou ela a pensar no suicídio, né? Aí ela disse para você falou que já pensou, mas só não tentou, sabe? Olha que absurdo de conversa. Você concorda comigo? Que é um absurdo de conversa com um lugar que eu devia acolher, devia entender a situação que essa mãe está passando, qual é a real situação dela dentro de casa, talvez uma assistência social para saber qual é o grau de autismo que tem essas crianças, o que ela está precisando, qual é o suporte. Então, o que eu falo para você, Al? A abordagem já está errada, né? O acolhimento, ele precisa mudar. Precisa existir um treinamento, uma capacitação aí de pessoas que realmente entendam sobre o autismo, entendam o que uma mãe atípica passa, né? O que ela precisa, qual é a grade de terapia boa, né? Porque o que é oferecido hoje, ela não é eficaz, ela já é comprovado cientificamente que o autista, depende do nível dele, ele precisa de uma carga horária terapêutica que se enquadra em, no mínimo, 80 horas mensal. 80 horas mensal, 12 horas semanal, vamos colocar assim. E o que a gente tem hoje, por parte da nossa prefeitura aí, né? A gente tem 30 minutos por semana. 30 minutos por semana, infelizmente, é um passeio. É apenas mudando a rotina da criança de uma escola para uma clínica, mas, vamos dizer, a eficácia disso eu posso garantir para você que garantir porque o meu filho, né, graças a Deus, assim, a gente num processo jurídico, a gente colocou ele dentro de uma clínica que realmente responde a essa carga horária e ele tem evoluído assim lindamente, sabe? Até a fala dele está soltando, já fala mamãe, papai, coisa que ele não tinha né, ele não era zero verbal, hoje ele já tem algumas falas pontuais, sabe? Então, tipo, eu vendo a evolução do meu filho e tendo esse respaldo, né, dessa carga horária necessária, eu vejo o quanto ainda falta por meio da prefeitura e dos órgãos públicos, sabe, de olhar realmente o que essas famílias precisam, principalmente em matéria de medicação, sabe? Eu vejo ali na Policlinic que os neuros sempre receitam as mesmas medicações. E por que receitam sempre as mesmas? Porque é o que é fornecido de graça. E, de fato, tem criança que eu vejo, né, que a mãe nota que nem precisava de medicação, mas é assim, é um modo robótico, chega ali, é automático, a mãe sentou, respiridona, sabe? Eu fico muito triste com isso, porque tem crianças que realmente talvez nem precisasse de medicação, era só um olhar para
qual é o nível que ele está, qual é o suporte adequado, sabe? Se a criança tiver o suporte adequado, às vezes nem medicação precisa. Mas como está tudo muito precário, é tudo muito no robótico, nem neuro a gente tem, né? Tem neuros se aposentando, não chega neuro para suprir esse que está se aposentando. As mães estão tudo aí na fila de espera, as mães desesperadas mandando mensagem para gente que o filho está sem receita de remédio já, e, sabe? Olha, é um caos. A gente está alinhando essas pautas, né? Essas coisas que realmente precisa mudar, precisa começar a acontecer para realmente sentar ali com o nosso prefeito, né? Que o prefeito está muito aberto, isso é muito bom para a gente tem notado uma receptividade ali da Câmara, dos vereadores mais abertos para a associação, sabe? A gente estão querendo nos acolher de certa forma, então a gente vai aproveitar esse gancho deles para levar mesmo essa demanda que a gente está tendo. Deixa eu aproveitar você que está chegando aqui agora no canal Bate-Papo Vale e você que quiser mandar a sua pergunta, né? De repente você tem alguma dúvida, né? De repente seu filho, de repente você tem um amigo, enfim, um familiar que você nota que tem alguma coisa diferente, né, no filho dela, alguma coisa assim, porque, Kelly, hoje em dia, algumas pessoas, né, eu vejo isso no dia a dia, que algumas pessoas não tem aquela questão de levar o filho para ver se tem algum problema, ver as pessoas falando, não tem nada, meu filho não tem nada. Mas a gente de fora, né, as pessoas que são de fora, acabam vendo coisas que, de repente, a mãe ou o familiar não acaba não entendendo, né? Vocês têm muitas pessoas que participam da associação, que vão atrás de você, ô Kelly, meu filho tá assim, você acha que meu filho é autista, enfim? Vocês têm esse feedback também do pessoal, ô Kelly? Sim, muitos. As mães mandam vídeo, às vezes mandam vídeo. Kelly, dá uma olhada no vídeo, vê o que você acha. Eu tô achando que o meu filho é autista. Aí a gente começa uma conversa, né? Na verdade, a gente fala que a gente já faz atendimento, né? A gente não é da medicina, eu ainda estou começando um estudo para ser terapeuta, mas a gente já atende, assim, eu atendo, assim, em média, eu falo atendo porque realmente é um atendimento. Em média, 6 mães por semana, novos de diagnóstico chegando, de suspeitas, né? Então, sempre é o mesmo padrão de conversa. Ela, Kelly, o que você acha? Meu filho faz isso, faz aquilo, ele é irritado, tem irritabilidade, ele tem seletividade alimentar, ele só come um determinado tipo de alimento. O que você acha? Você acha que ele é autista? Daí a gente sempre orienta, né, a procurar realmente o médico, né, porque a gente não pode dar esse feedback, até por questão de ética, né, mas a gente sinaliza os sintomas, os transtornos, né, os comportamentos, porque o TEA, infelizmente, ele não é visível, né, como um Down, né, como um PC, ele não é visível, então ele é comportamental. Então a gente auxilia nessa questão, olha, o meu filho também fazia isso, meu filho faz isso, então procura um neuro, procura um especialista, que vai um psiquiatra, né, que ele vai olhar e realmente, né, conversando e fazendo, né, os preenchimentos lá, ele vai saber falar para você, olha, ele está realmente dentro do espectro, ele não tá. Mas isso é toda semana tem diagnóstico novo, e em Taubaté, tá? Porque a gente também fala com mães de outras cidades, né? A gente faz uma conexão entre associações, então é bem legal, assim, a parte informativa mesmo. Olha que legal, gente. Então, se você de repente tem alguma dúvida aí, pode mandar. Eu quero agradecer o Flávio Santos que mandou aqui pra gente. Na verdade, ele tá mandando uma questão aqui que não é nada a ver aí com a nossa entrevista de hoje. Mas mesmo assim, obrigado, Flávio, pela sua questão aí, falando de aposentados, dignos e humildes, enfim, dando a sua explanação aí em relação ao que vem acontecendo no nosso país. Ô Kelly, sobre o AMA, né, que é a Associação Mundo Autístico, o que te motivou a criar essa associação voltada aí para o autismo e também para a questão aí do TDAH? Então, a associação ela foi criada pela Vanessa, né, que é a nossa presidente, a Vanessa Silva, foi num abril de 2015, onde eles tinham, né, a consciência do autismo, né, o Abril Azul, né, que fala da conscientização do autismo. Só que 11 anos atrás, né, 11 anos atrás, o que se falava de autismo, né? Quase nada ou nada, né? Porque eu mesmo fui saber do autismo depois do diagnóstico do meu filho, eu nunca tinha ouvido falar, né? Isso acontece com quase todas as mães. Então, eles fizeram cartazes na cartolina e foram lá na Praça Santa Terezinha, eu acho que umas 7 ou 6 mães com pais, né?
um mínimo de pessoa. E levantaram aquela cartolina lá e falando de autismo. Então, para todo mundo foi muita, muita novidade, né? E desde aquele dia eles se reuniram, né? Começaram assim a se reunir no Face e tal e comentar sobre. E aí eles começaram a ver que a demanda de todos era iguais, que era a falta de médico, as terapias que nem sabia quais eram ainda a questão, o que dava certo, o que não dá. Hoje a gente tem N estudos, né, que comprovam a eficácia, né, das terapias, alimentação e tal. Mas naquela época não tinha nada disso. Então eles fizeram um grupo e do grupo surgiu a ideia da associação. E aí a Vanessa fala que foram, acho que 6, 7 mães mesmo. Só que aí essa necessidade, né, de informação, de buscar tratamento, e cada um tinha uma demanda, então fez com que surgisse a associação. Eu cheguei por volta ali dos 2018, 2017 para 2018, que o Gu era mais novinho, né? E então, desde então começamos a montar encontros, rodas de conversas, né? E a gente viu que isso refletia o lado da informação, ela refletia num ambiente mais tranquilo para os pais, sabe? Essa rede de apoio ali entre os pais, essa troca de experiência, um ajudava o outro, né? A gente não esperava só dos médicos, só dos terapeutas. Um foi ajudando o outro ali e assim se fez a associação. Legal, gente. Ó, você que está chegando aí agora, estamos conhecendo um pouquinho do Projeto AMA, que é a Associação Mundo Autístico. A gente falando um pouquinho sobre a questão do autismo, que hoje em dia está crescendo muito essa questão de famílias à procura de uma solução. De repente tem um filho, tem um familiar aí que não tem nada, mas aí depois a pessoa vai e leva um médico especialista, mostra que a pessoa tem autismo, alguma coisa assim, e aí a gente está conversando. Oi, Kelly, pode falar. Só para complementar, né? Hoje a associação ela é composta por 6 pais, 5 mães e um pai, né? Hoje a gente tem o nosso diretor financeiro, que é o Neto, a nossa segunda diretora financeira, que é a Thalita, a Vanessa, que é a nossa presidente, né? A primeira diretora, que é a Daiane, e a segunda diretora, que é a Jéssica. Então, essa é a nossa composição hoje da Associação Mundo Autístico. Ô Kelly, falando sobre a associação, ela está somente aqui na cidade de Taubaté ou já está espalhada aí pela nossa região do Vale do Paraíba, Vale Histórico, Litoral, enfim, conta um pouco aqui pra gente. Não, a associação a gente atende mais o pessoal aqui de Taubaté, porém, quando a gente faz os eventos, né, atrelado às outras associações, que a gente se junta, né, que nem domingo, sábado, agora a gente teve nosso Dia das Mães, né, o nosso café colonial lá no Pesqueiro, então a gente se uniu com a Associação de Tremembé, com MOA, e foi incrível, né, essa conexão das mães de lá, as daqui, aí cria amizade, né, então o nosso objetivo é ter, né, que a gente ainda não tem a nossa sede, mas ter a nossa sede aqui em Taubaté. Esse braço aí que a gente espera ser, né, do meio público, para poder ajudar também essas demandas de filas extensas de espera, né, que a gente presencia tanto em eco, em terapia, em neuro. Então a gente quer ser um braço, né, devido também à nossa associação ela ter parceiros, né? Hoje a gente tem alguns parceiros por meios sociais, né, que atende de uma maneira social, com um valor reduzido, mas não totalmente grátis, porque eles geralmente atendem em locais terceirizados, não são, né, de consultório próprio, então é um desconto que a gente ganha, mas a gente gostaria muito de ter esse espaço, porque também temos os profissionais que podem nos ceder dias, né? Kelly, eu tenho a quinta-feira para atender para a associação, então isso seria de graça. Então talvez a gente pudesse ali sanar essa pendência e essa demanda de fila, né? É isso que eu penso, né? Ter esse braço, essa sede, né? Para poder realmente amenizar esse congestionamento que há, né? Na questão pública e por parte dos tratamentos. Atenção, senhores vereadores, nosso prefeito da cidade de Taubaté, tem tantos locais aqui na nossa cidade que estão paralisados aí, não tem demanda nenhuma, enfim, estão aí na verdade a deriva aí em alguns bairros da nossa cidade. Por exemplo, lá na Vila Rica, onde nós tínhamos o recinto da Guarda Civil aqui no nosso município de Taubaté, hoje está paralisado, prédio fechado. Por que não então utilizar esses locais que não está em desuso na nossa cidade? Aí, ó,
fornecer para a associação Mundo Autístico. Olha só que bacana, lá tem, lá onde que no Vila Rica, lá tem 6, 7 salas. Por que não, hein, Kelly? O que você acha que se vocês conseguissem a associação ali na Vila Rica, pertinho, atrás ali do SES, hein? Olha que maravilhoso, né? E o local bom, hein? Um local, né, central ali. A gente não pode ficar em local muito afastado, porque a nossa demanda tem mães que realmente não têm nem condição de se locomover, né? Então a gente precisa ficar num lugar estratégico onde a gente possa, com facilidade, trazer essa família para o local, né? E não é só as crianças, né? Eu acho que a princípio a gente tem que atender as mães. As mães estão gritando socorro, Ralf. Gritando socorro. Tem mães que a gente tira de suicídio, sabe? Mães que pedem, Kelly, olha, eu não aguento mais, hoje eu desisto. Hoje eu tiro a minha vida e tiro a vida do meu filho. É forte, sabe? É forte você receber uma mensagem dessa e você tá de mãos atadas, porque você não tem recurso, você não tem um local para você receber essa família, para você conversar com essa mãe, para você entender a história dela, sabe? Então, realmente, a gente necessita de um espaço onde a gente possa atender com carinho, montar, né, projetos, né? A gente tem bastante projetos, mas projetos remotos, né? Que a gente cria, enquanto a gente não tem a sede, a gente vai nesses projetos remotos tentando resolver parte da situação, mas a gente, de fato, precisa ter um local onde essas famílias vão chegar e vão ser acolhidas, vão receber tratamento, né? A gente fala, mas a gente quer realmente ser um braço da prefeitura, a gente quer parceria com eles, sabe? Quer apoio deles. Então, pô, Kelly, eu não sei se eu posso, né, então, poder auxiliar vocês em uma situação dessa, que a gente praticamente toda semana a gente conversa com um vereador, a gente conversa aí com os secretários aqui do município. Não sei se você me autoriza, junto com em questão associação, de conversar com esses vereadores. De repente tem aí um local próximo à área central da cidade, como eu falei agora há pouco lá no Vila Rica. Eu falo isso porque eu vejo toda semana, eu passo lá, tá lá parado, não tem nada nesse recinto lá da prefeitura, lá no Vila Rica, que era antes, na gestão passada, era um local onde tínhamos aí a Guarda Civil, que tinha a sua base ali, enfim. Então eu acho legal a prefeitura, por que não ceder um espaço como esse, devido aí a tanta demanda que tá tendo hoje em dia, né, Kelly? Sim, sim, são muitas famílias, muitas famílias. E, inclusive, né, a gente tem até móveis, a gente tem cadeira, a gente tem mesa de escritório, que uma empresa fechou lá no centro da cidade, né, uma autoescola, e a moça, a dona era minha amiga, né, e ela nos cedeu, falou, não, pode ficar com tudo. Então, tá tudo assim, guardado um pouquinho na casa de cada um. A minha casa aqui, ela é o estoque da associação, né? E eu falo assim, viu, gente, se a gente tivesse um espaço onde a gente pudesse organizar tudo isso, ter mais clareza até de ideias, né? Tendo um próprio espaço. Mas realmente eu acho a ideia muito boa e super aprovo para você nos ajudar aí nesse caminho aí. Não, porque a gente roda pela cidade toda aí fazendo outros tipos de trabalho e a gente vê alguns locais aí fechados, locais sem demanda nenhuma. E aí vocês da associação necessitando de um local como esse, eu acho de grande valia você levar esse problema para os vereadores, que são o braço do executivo também, enfim, para a gente poder ter um local especial para vocês, cara. Sim, sim, a gente está em conversa, né? Estreitando conversa com alguns vereadores já, inclusive já sentei com a Zelinda lá semana passada, agora a gente vai sentar com a Ariel, tem o vereador Gessé também, que nos apoia bastante, já numa questão aí bem, né, lá de trás, que ele já nos ajuda em alguns eventos, em algumas coisas que a gente faz, ele já dá esse apoio, mas de fato a gente precisa desse lugar, agora já é prioridade mesmo esse espaço para a gente poder trabalhar. Estamos conversando hoje com a Kelly Madonna, ela faz parte da associação Mundo Autístico. Se você tem alguma pergunta a fazer, você pode mandar a sua pergunta aí, canal Bate-Papo Vale no Facebook, facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale. Estamos também no YouTube, canal Bate-Papo Vale. E se você quiser, de repente, não vai dar tempo de assistir agora, não tem problema, gente. Terminando aqui a nossa entrevista, vai ficar disponível lá no YouTube, que muitas pessoas gostam de assistir o nosso canal, faltando aí cerca de 201 pessoas para 207 pessoas para completar 1.000 inscritos aí no nosso canal no YouTube. Então, se você quiser fazer parte do nosso canal no YouTube, todas as entrevistas que nós tivermos estará lá disponível para você poder aí conferir e assistir também, tá certo?
Ô, Kelly, que tipo de parcerias e também a associação já conquistou, tipo aí, escolas, clínicas, prefeituras, empresas? Conta um pouquinho pra gente, até você falou, deu um encaixe sobre essa questão também, mas tem outras empresas também que auxiliam vocês aí, tipo numa parceria? Temos sim, desde o, né, do nosso comecinho lá, do primeiro piquenique, onde a gente reuniu as mães, as primeiras mães, a empresa, a Baltazar, ela já fez parceria com a gente, nunca mais parou, né? Todas as vezes que a gente faz evento, eles nos fornecem as frutas das crianças, dá o maior respaldo para a gente nessa questão. A gente tem agora, recentemente, o laboratório SAS, né? Fechei parceria com eles na questão aí desses exames, um atraso, né, que eu acho um absurdo um exame de sangue levar mais de um ano para ser realizado, né, ainda mais numa criança, que precisa ser feito o diagnóstico rápido para poder, né, entender ali a situação, ainda mais uma criança com TEA, que já é uma questão muito complicada, a dor, né, não aponta dor, não sabe sinalizar, muitas vezes não é verbal, como meu filho. Então, a gente fechou essa parceria com o laboratório, então o laboratório aos poucos está sanando um pouco essa questão aí de tempo de exame esperando, né? A gente já atendeu algumas crianças lá, até, né, agradeço o carinho da Alessandra com a gente em questão, até treinamento ela está fazendo, né? A gente fez um treinamento maravilhoso lá com a equipe dela para aprender a cuidar do autista, receber o autista na clínica, como melhor atender, né? Uma questão ali também de manejo na coleta, sabe? Então, até nisso eles estão muito preocupados. É uma empresa, assim, modelo, exemplo que eu deixo aí para quem, né, for empresário, tiver comércio, se quiser aprender sobre, né, ser uma empresa receptiva e acessível, conhecer um pouco o Laboratório SAS também, né? Quando quiser um treinamento, a gente monta um treinamento com uma profissional e vai até o local para treinar a equipe, treinar o local para receber melhor as famílias. Então a gente tem médicos, né, alguns médicos que atendem num valor social, né, o doutor Iago, temos a doutora Mariana, que faz o desconto aí para as nossas famílias, porém existe as famílias que nem com desconto resolve, porque são mães realmente que de classe média muito baixa, né? Muitas questões ali, muitas mulheres sem o marido, então não tem nem o apoio ali familiar do pai, então gera que não consegue nem pagar a consulta social, né? Temos alguns terapeutas, psicólogos que atendem num valor social também, principalmente de emergência e socorro, que é o que a gente mais recebe aqui, de mães desesperadas, precisando conversar, precisando falar, então a gente direciona para esses terapeutas, né? É, e assim, todos os eventos que a gente faz é com parceria. Então tem a, o Kids Move, né, que é a psicomotricidade, o tio Cleito, ele sempre ajuda a gente nos eventos. Já tem a gente tem um pessoal que já é fixo, sabe? A Taubaté Natural, né, o Felipe está sempre conosco em todos os eventos. Ele entra com parceria. É, eu vou falhar porque eu não vou lembrar de todos aqui agora, mas o que eu tô lembrando assim, eu tô falando, mas desculpa se eu esqueci de alguém, mas a gente tem sim essa questão dos apoiadores fixos, né? Que já todo evento tá com a gente, tem os que a gente faz a captação na hora, né? O fotógrafo, né? O Moacir tá desde 2017 com a gente, todo evento ele cobre o evento, e é uma parte muito importante o lado do visual, né? Não só para mostrar o nosso trabalho, mas também pela parte ali das mães, sabe? Tem mães que parece bobeira, sabe? Mas não tiram uma foto, não consegue aproveitar um evento. E aí, nos nossos eventos, a gente põe o fotógrafo mais por elas, não nem por mostrar em rede social, mas porque depois elas vão olhar aquilo e falar, nossa, dificilmente eu consigo tirar foto, às vezes são crianças bem disruptivas, que já não gostam de tirar foto, e aí, na maneira natural, consegue ter uma foto bonita, sabe? Então, tudo tem ali o seu porquê de acontecer e o seu grau de importância, sabe? E dentro das escolas, a Vanessa, né, ela passou por um processo com o filho dela há 11 anos atrás, que não existia, né, AT, não existiam essas auxiliares que ajudam hoje na inclusão, que muitas vezes não são capacitadas, tá? Eu acho que isso é um ponto legal de se falar. Eu acho que precisa ter mais treinamentos para essas ATs de escola,
para poder realmente saber lidar com o autista, e não só de uma maneira de cuidar, é a maneira pedagógica. Porque o que importa para nós não é o filho estar lá gastando tempo em brincadeira, é estar de fato aprendendo, né? Então, com a Vanessa aconteceu uma coisa muito legal, porque o filho dela foi o primeiro aqui em Taubaté que recebeu uma AEE, que é Auxiliar Especialista da Educação. Então, ele inaugurou isso dentro das escolas, né? Então, ela sempre fala que se tem uma conquista que ela pode falar, que o filho dela trouxe, foi essa AEE, que hoje é obrigatória em todas as escolas, inclusive em postinhos, né, no atendimento pediátrico, hoje também é obrigado a se fazer o MChat, né, que é aquele questionário, né, que sinaliza o autismo, né, de acordo ali com as respostas que a mãe dá, a profissional ela já vai sinalizar para aquela família que o indivíduo tem TEA, né. Então foi uma das coisas assim que também foi importante a gente trazer para o Vale, né, para Taubaté, e que fez parte aí do comecinho da Associação AMA. Ô Kelly, a gente tem até agradecer o pessoal aqui do grupo Redenção da Serra, temos outros grupos também, Renova Vale Histórico, Renova Jacareí, Renova Caçapava, enfim. Se esses locais, essas cidades aí, de repente, não tem uma atenção especial em questão aí do autista, eles entrarem em contato com você, vocês conseguem, de repente, formar um pessoal, ir nessas cidades para poder falar, dar palestra, enfim, para poder entender essa questão do autismo? Com certeza, com certeza. Escola, porque eu falei para você, comércio, laboratório, sabe? É muito importante a gente levar informação. Às vezes a gente fala assim, né? A gente fala de preconceito. Eu hoje dificilmente falo de preconceito, sabe por quê? Porque eu vejo que é falta de conhecimento. Então, quando você leva o conhecimento, você está dando oportunidade para aquela pessoa a aprender aquilo que você também não sabia quando você não tinha o filho ou o parente autista. Então, eu acho que informação é muito importante. Quando você entra com a informação, você abre caminhos para uma acessibilidade melhor, para um acolhimento melhor. Então, quando precisar, pode chamar a gente monta aqui a equipe, vai até o local, faz o tratamento, monta o treinamento, a gente monta junto com uma profissional, a gente nunca vai sozinha, a gente sempre leva uma profissional que vai falar ali da área clínica, sabe? Então a gente atrela a área clínica com as nossas experiências e vivências como mãe, né? Então fica um conjunto de informação muito, muito legal, sabe? É isso aí, gente. Ó, você que está chegando aqui agora no nosso canal Bate-Papo Vale, estamos conversando hoje com a Kelly Madonna, ela que faz parte da Associação Mundo Autístico. Então, se você quiser participar também, pode mandar a sua mensagem, que nós estaremos repassando aqui para a nossa convidada de hoje. Então, agradecendo o pessoal do Redenção da Serra, Grupo Redenção da Serra, agradecendo Autônomos de Taubaté, agradecendo também o Renova Taubaté e também o Renova Vale do Paraíba, que estão conosco assistindo a nossa transmissão aqui hoje com a nossa amiga Kelly Madonna, da Associação AMA, que é a Associação Mundo Autístico. Pode mandar a sua pergunta aí no nosso canal Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale, e logo mais, terminando aqui a nossa entrevista, nós estaremos então divulgando aí essa entrevista de hoje lá no YouTube, canal Bate-Papo Vale, para você poder conferir essa entrevista super bacana hoje com a nossa amiga Kelly Madonna. Ô Kelly, na sua visão, o que ainda falta a questão de políticas públicas voltadas às pessoas com o TI, né, que é o transtorno do espectro autista? Então, né, aquele pincelado todo que eu falei, né, falta ali uma atenção na saúde, né, falta uma terapia realmente voltada para melhorias do transtorno, que é coisa que isso eu vejo muita falha, sabe? Falta espaço em escolas especiais para poder, de fato, acolher esses autistas de uma maneira adequada e não numa maneira só de adaptação. Eu acho que a adaptação ela tem um tempo e depois precisa ser mais efetivo, né? Falta por parte também ali do meio público falar mais do tema, montar mais treinamento, trazer pessoas capacitadas para levar o treinamento efetivo dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, né, dentro dos meios públicos, né, essa questão da medicação, eu acho que teria que ser ajustada também,
aumentar essa grade de medicamentos e trazer de fato que nenhum cannabis, né, para as nossas famílias, porque eu também faço uso do cannabis do meu filho e sei a melhora que é, o quanto ele evoluiu com o canabidiol. Então, trazer isso para o meio público, sabe, dar qualidade de vida, tirar essas crianças desses medicamentos que muitas vezes piora o quadro e não melhora, sabe? E, então, eu vejo que falta muito isso, e no mercado de trabalho também, sabe? Trazer mais capacitação, mais programas, que nem eu falo para você, o Senac. O Senac é um exemplo, a gente é parceiro do Senac, e o Senac ele tem um projeto chamado Trampolim. O que é? São PCDs que ficam com eles durante um ano em desenvolvimento profissional. Então, ali, eles fazem a captação e vê quem de fato é apto, mas fazendo, né, a questão ali do treinamento, envolvendo eles de uma maneira social, né? Então, eles analisam quem é apto para o mercado de trabalho e eles preparam as pessoas para o mercado de trabalho. Então, eu falo para você, hoje existe lá, no Chibata, existem pessoas ali que vieram do Senac, desse trampolim, vieram do Senac e hoje estão lá trabalhando lindamente, de uma maneira adaptada, recebendo acolhimento. A gerente lá, que toma conta dos PCDs do Chibata, ela faz um lindo trabalho de acolhimento e treinamento com os demais para poder integrar eles mesmo ali no serviço. Então, acho que falta isso por parte da prefeitura também, pensar nisso com carinho, sabe? Porque eles são capazes, né? Não é porque ele não fala, não é porque ele, quando criança, ele teve a sua agressividade, que hoje adulto já é uma coisa controlada, que ele não pode fazer nada, que ele não pode trabalhar. Eles têm vida, sabe? Eles têm vida, tem muitos pais autistas, muitas mães autistas que estão aí, ó, conseguiram trabalhar, casar, ter filhos. Então, a gente precisa pensar com carinho nisso. Eles são PCDs, mas eles têm a vida deles, eles têm o chamado deles, o propósito deles para viver. Então, a gente precisa dar ferramentas, né, para que a sociedade compreenda e compreenda e treine para poder receber eles, né, e também no mercado de trabalho. Ô Kelly, o que mais te emociona ou te orgulha no trabalho da associação? Olha, tem tantas emoções. Hoje mesmo estava indo embora da clínica chorando lá com uma mãe que o filho ficou internado e agora conseguiu sair. O que emociona, sabe o que é? É salvar vidas, sabe, Ralf? Às vezes eu paro para pensar e falo assim, nossa Deus, obrigada. Obrigada porque, de alguma maneira, a gente conseguiu, né, formar essa associação, mesmo sem muitas ferramentas e muitos recursos, a gente salva vidas, né? Tem muitas mães aí que na beira do pedindo socorro, que a gente consegue resgatar, que a gente consegue dar um carinho, que a gente consegue um atendimento prioritário, sabe? Que a gente passa ali numa fila e luta por ela e consegue. Então, isso me emociona muito. E o que me emociona mais é o carinho desses autistas. Tanto criança, adulto, adolescente, que a gente tem em todas as idades, né? A gente tem desde de 1 ano até o autista adulto que ainda vive com a mãe, né? Que não teve essa virada aí de independência, né? Então, depende da mãe. E o carinho deles, sabe? Todos os encontros nossos, todos os momentos que a gente está junto, a gente recebe dessa pureza, dessa inocência, sabe? Eles são muito inocentes, eles não vêem maldade nas coisas, sabe? E a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina. Então, isso para mim é gratificante. Ô Kelly, de repente a gente vê hoje em dia, né? Você vai no supermercado, você vê a criança lá, mexendo em tudo quanto é coisa, a mãe vai lá xingando a criança aquilo. Na verdade, algumas mães deixam tudo, passa batido, né? Pensa que o filho não tem nada, enfim, não tem aquela coisa de querer buscar alguma ajuda, né? Que a gente vê assim no supermercado mesmo. A pessoa tá lá tentando procurar alguma coisa lá, mas não tem a capacidade de chegar no atendente do supermercado. Ó, tem tal coisa. A pessoa fica brava dentro do supermercado e não vai atrás de alguma coisa.
Vamos colocar assim, na questão do autismo também, parece que algumas famílias deixam a criança fazer o que quer, não elevando a criança poder ver se tem algum problema, enfim, até a questão do autismo. Você vê essa situação também no nosso dia a dia? Muito, muito. Tem muita mãe que nega o diagnóstico, né? Que se esconde atrás do diagnóstico. Já, você pode ter certeza que já foi sinalizado na escola, principalmente porque a escola é o lugar assim que mais sinaliza o TEA. Você pode ter certeza que essa mãe ela já foi sinalizada, mas ela mascara aquilo ali porque ela de fato não quer dizer que o filho dela é especial, que o filho dela é um PCD, sabe? Então, isso ela está atrapalhando a vida do filho, né? Porque quanto mais tempo você leva, mais você perde. Então, é, sinalizou, vai atrás de recurso, vai atrás, porque você está atrapalhando a vida do seu filho. Quando ele chegar na adolescência, que é o que muito acontece, sabe? A mãe vai mascarando, vai negando, vai passando por aquela situação terrível, né? Porque se a criança tivesse já num nível de terapia, né, sendo entendida, talvez nem passaria por tanto transtorno como esse que você citou do supermercado, que é onde eles mais geram cargas sensoriais, né? O meu filho no supermercado, ele no começo, quando a gente começou a levar, foi uma batalha, porque é muito estímulo. É luz, é barulho da maquininha, é pessoas passando, é movimentação, é carrinho, aquele barulho da rodinha do carrinho, eles têm audição muito forte, né? Então, o supermercado é um lugar assim, de teste mesmo, social, sensorial, sabe? E aí, o que muito acontece é que essa mãe, ela vai fechando os olhos, aí quando a criança chega lá nos seus 12, 13 anos, começa a vir a puberdade, né? Começa a mudar a parte hormonal, e essa criança começa a desenvolver, de repente, uma agressividade, começa a se mutilar, entendeu? Aí que a mãe sinaliza e fala, meu Deus, é um problema. Só que daí já está tarde demais. Tem alguma solução? Tem, mas se ela tivesse despertado lá nos seus 3, 4 anos, esse menino já estaria completamente regulado ali nos 12 anos, entendeu? Né, muitos precisam de medicação, mas tem casos que nem medicação precisa, somente ali o manejo, a terapia resolve. Então, assim, quanto mais cedo buscar, melhor é. Não se esconda atrás de diagnóstico. O luto, ele existe. Toda mãe passa por luto. Eu também passei por luto quando eu descobri que meu filho era especial, porque nenhuma mãe espera que o filho seja especial. Ninguém pede para ser uma mãe atípica, sabe? Mas depois que você descobre que você foi escolhida para ser uma mãe atípica, você precisa encarar isso como uma outra realidade. Você precisa ajudar o seu filho. Está na sua mão, da vida, da autonomia, do seu filho poder viver. Então você precisa despertar o quanto antes. É isso aí, gente. Estamos conversando hoje com a nossa amiga Kelly Madonna, da Associação Mundo Autístico. Agradecendo a nossa amiga Érica Rodrigues, que entrou agora para assistir essa entrevista. Obrigado, Érica. Um abraço para você, nossa super fã aí do canal Bate-Papo Vale. Ô, Kelly, para a sociedade em geral, o que nós podemos fazer para promover a inclusão de verdade aí com essas pessoas, as pessoas que têm a questão do autismo? Em primeiro lugar, não julgar no olhar, né? Tentar compreender, tentar. O conhecimento, né? O conhecimento, ele abre caminhos, ele dá uma oportunidade de você ajudar alguém. Então, em primeiro lugar, não julgue, né? Quando você vê uma criança aí, de repente, jogada no chão, gritando, muitas vezes vem na cabeça, é birra. Nossa, o pai não dá educação. Não faça esse tipo de julgamento, porque você não sabe o que aquele pai está passando, o que aquela mãe está passando, né? Então, é tentar olhar com o olho do carinho, do acolhimento, né? Muitas vezes não tem conhecimento, mas se você não tem conhecimento, não fale nada, não julgue, né? Tem pessoas que têm a capacidade de falar, de chegar e falar, nossa, isso é birra, levanta esse menino, né? Então, você não tem conhecimento, você não sabe sobre, fica quietinho, passa, quer ajudar? Você viu uma criança se batendo da mãe? Chega perto dessa pessoa, pergunta se essa pessoa precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Mas não julgue, né? E ensinar os filhos, né, na escola principalmente, né, a não fazer bullying, né, a tentar entender o colega. A gente vê hoje muitas movimentações aí de
de campanhas sobre isso, né? É ensinar o seu filho que na escola ele vai se deparar com colegas diferentes e aprender a lidar com as diferenças, né? Então, eu acho que a escola é um primeiro passo ali daquela criança, aquele adolescente, ter uma visão diferenciada do mundo e das diferenças do mundo, né? Eu acho que é isso, é informação, sabe? Não julga, busca informação e tenta ajudar, tenta acolher. E sobre uma mensagem, o que você deixaria para outras famílias que estão começando a lidar com o diagnóstico do autismo? Eu daria a mensagem que não perca tempo, não perca tempo no luto, sabe? Deposita o seu tempo em conhecimento. Vai atrás, busque famílias que vivem, que passam a mesma coisa que você, porque vai saber te entender, vocês vão criar uma conexão ali de troca de informação, troca de experiência. Então, junto com as famílias atípicas, né, quando a gente se une, a gente consegue ter um refrigério, né, na mente. E em contrapartida, a gente já consegue pensar em conhecimento, em estudar, ir para um simpósio, vai para palestra, comece a estudar, porque o conhecimento ele faz com que você chegue num profissional, mesmo que formado, e você ajude ele a construir algo para o seu filho eficaz, construir um tratamento, construir uma linha ali de melhorias para eles. Então, quando a mãe ela chega com conhecimento no consultório, ela ajuda muito o médico, sabe? O médico consegue ter mais clareza no que ele precisa para aquele paciente. Então, busque conhecimento, procure famílias atípicas também, e procure estar com pessoas, né? Procure o social, não se isole dentro de casa, não fique com seu filho, não, aqui ele fica bem, então eu vou ficar aqui dentro de casa. Não, ele tem chamado, ele tem propósito, ele precisa viver, e você é a ferramenta que vai fazer ele viver a vida dele. Então, se você se fechar com ele dentro de casa, são duas pessoas que deixam, né? Ele vai deixar de ter o conhecimento, porque por mais que ele tenha dificuldade social, ele precisa do social, ele precisa ter esse treino. Eu falo que é um treinamento social com o meu filho. Eu faço isso. Eu levo ele para todos os lugares. Se ele vai ficar bem, eu não sei, mas eu preciso levar. Eu preciso que ele passe por isso, né? Então, não feche seu filho dentro de casa, sua filha. Leve ele para a praça, leve ele para os aniversários, mesmo que você vai chegar e vai ficar 5 minutos, mas saia com ele de casa. Eu deixo isso sempre porque eu faço isso. E muitas vezes eu volto para casa. A gente consegue medir, né, o termômetro ali, se é um dia bom ou não é, mas você precisa ir para saber. Não tem como você saber disso dentro de casa. Então é isso. Ô Kelly, é muito bacana a sua participação aqui com a gente. Eu acho que merece sim a gente poder participar mais vezes, né, para poder a sociedade entender dia após dia como vamos colocar dessa forma, quanto é difícil a gente poder ter uma pessoa autista na família da gente. Porque de repente você está acostumada a sua vida normalzinho, tranquilinho, seguindo da forma que você quer. Aí você vai querer ter um filho. Aí você tem um filho, aí é autista. Você vai ter que viver para ele. Então não tem essa de querer, não, meu filho vai fazer dessa forma e eu vou fazer ele ser uma pessoa diferente. Não é assim, né, Kelly? Não, não é. Você muda a vida, realmente muda a vida. Eu era da área da metalúrgica, eu fiz faculdade, sabe, depois do diagnóstico, eu nunca mais pude voltar para a minha área, nunca mais consegui voltar a trabalhar, mas eu entendi essa mudança e eu compreendi que o que Deus queria para mim, sabe? Então, fui desenvolvendo, fui, né, estudando e a associação me ajudou muito, sabe? Essa conexão com os pais me ajudou muito a uma perspectiva melhor, sabe? A igreja também ajuda muito, gente, ajuda muito aquele ambiente ali de, de troca, sabe? De troca espiritual, de conexão com Deus. Isso ajuda muito a gente a se edificar, sabe? A realmente estar feliz no nosso papel de mãe atípica, sabe? Porque muitas mães, elas acabam ficando revoltadas, né? Por que o meu filho? E começa... Isso é só coisas ruins, a gente precisa trazer o lado bom de ser mãe atípica, né? E eu consigo hoje enxergar muito bem isso, graças ao meu grande Deus, né? Que eu busco ele todos os dias. Então eu enxergo muito o que de bom o autismo me trouxe.
Muitas mães falam assim: eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Eu não consigo falar assim, porque o autismo me trouxe coisas que eu jamais iria viver se eu não tivesse conectado ao autismo. Então, hoje eu consigo agradecer. Claro que a gente não é todos os dias que a gente está bem, né? Tem os dias que a gente se permite chorar, que a gente se permite, né, não estar disponível, né? Mas também tem os dias de glória, de bênção, os dias de vitória, né? Quando eu vejo meu filho de repente participando de um coral na igreja e aquilo ali para mim é uma vitória. Eu sei os desafios que ele enfrentou para estar ali. Quando eu vejo meu filho num participando de algum evento, de alguma festa aí, conseguindo comer, conseguindo. São coisas pequenas, são conquistas pequenas, mas que para a gente é uma grande vitória, né? Então eu acho que eu aprendi a celebrar as pequenas vitórias como grandes, né? E isso muda a perspectiva de vida, né? Ok, tá encaminhando aqui o finalzinho do nosso programa, mas eu acho que o que eu vou perguntar para você, eu acho que é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque a gente fala muito hoje em dia de quando a gente tem a família bonitinha, não tem nenhum problema dentro da família, fica todo mundo tudo legalzinho, bonitinho nas festas, aquela coisa toda. Mas aí quando a gente é uma família, os familiares, né? Porque família eu considero mãe, pai e os filhos. Eu considero a família isso. Familiares vem mãe, sogra, enfim. Mas a ajuda familiar, ok, ajuda muito nessa parte? Ou é você, o seu filho e seu marido dentro de casa, o restante que vai ter que se acostumar, enfim, com a sua vida, enfim? Como é que é essa situação quando você se reúne em família e também algumas pessoas que você conhece da associação que tem aí, fica chateado de a família não aceitar de repente aí a questão do autismo? Então, isso é um grande problema entre todas, né? A rede de apoio, geralmente ela é zero, né? Eu falo rede de apoio, gente, não é rede de apoio de você, de repente, ficar uma vez por semana, você oferecer, fica uma hora com a criança. Rede de apoio, sabe? Você chegar claro, uma hora para uma mãe atípica é muita coisa, tá? Mas eu não digo assim, você fazer isso uma vez e não fazer mais, sabe? Eu acho que a família, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, se você tem um braço ali, tipo uma avó, um tio, que olha com carinho e fala, ó, eu preciso ajudar aquela pessoa, porque, de fato, a maioria das nossas famílias são mães solo. Agora, você pensa, uma mãe solo com filho autista, o meu filho, enquanto ele está acordado, eu tô de olho nele. Eu não desligo o olhar dele nem um segundo. Um segundo, ele faz coisa perigosa que coloca a vida dele em risco. Então, você pensa essa tensão, né, que já foi avaliada, que é uma tensão de um soldado de guerra. Toda família típica vive essa pressão de um soldado indo para a guerra ou estando entre a guerra. Então, olha para você ver como é pesado. E aí você não tem uma rede de apoio, você não tem uma irmã, um tio que de repente te ajude a aliviar aquela tensão ali. Então você fica 24 horas, mas 24 horas, chega uma hora que o corpo ele não aguenta, né? Tem muitas mães, tem muitos casos, infelizmente, que a gente vê que a mãe, ela mata o filho e se mata em seguida. Isso é triste demais. Mas aí eu fico imaginando a sobrecarga que aquela pessoa estava, sabe? De estar sozinha, de não ter ninguém, nem um refrigério. Eu aqui tenho meu marido e posso falar, meu Deus, se eu não fosse ele, talvez eu nem estaria mais aqui, Ralph. Isso é forte, mas eu preciso falar. Se eu não tivesse o apoio do meu marido hoje, talvez eu não estivesse mais aqui. Então, e o que eu deixo para as famílias, né? Se você conhece famílias, amigos, se você conhece alguém, né? Alguma família que tenha o autista, chegue nessa família, pergunte se você pode ajudar em alguma coisa. Vá na casa dessa mãe e fala assim: você quer tomar um banho? Eu fico com ele aqui na sala. Vai lá, tome seu banho de 30, 20 minutos, que às vezes nem 5 minutos a gente tem, né? Então, rede de apoio é muito importante, seja ela qual for, de amigo, de tio, de parente. Ajude as famílias autistas. As mães solos, principalmente, estão pedindo socorro. Porque você falando uma coisa dessa, a gente vê que hoje em dia, né, cresceu muito a questão também dos divórcios, né? Então, você falando uma coisa dessa, de repente o cara que vai lá, nossa, tá um amor, uma coisa de louco com a esposa. Aí só porque ela vai lá, engravida, de repente aí é uma criança com autismo, o cara vai lá, pega as suas trouxinhas e some,
e aí a mãe tem que carregar pro resto da vida aí a criança, tá certo, é filho, mas enfim, gente, não é fácil. De repente você pai e mãe, vai lá, tem um filho, os dois seguir a mesma linha junto. Hoje em dia é difícil, mas numa situação dessa tem que os dois se unirem, né, Kelly? Não precisa ter ajuda, apoio, e você não sabe quanto faz a diferença. Quanto faz a diferença quando o marido tá junto, sabe? Muitas mães, elas se sentem culpadas porque o marido ele sai de casa simplesmente acusando a esposa por ter tido um filho especial, sabe? Como se a culpa fosse da mulher ter tido um filho especial e de repente ele vai lá, arruma um outro compromisso e nasce outro filho autista. Daí aonde que estava a pessoa? Porque geralmente vem da genética. E aí se falam que a maioria é da parte paterna, né? Que vem a genética do autismo. E em muitos casos acontece isso mesmo. Descobre a criança, de repente descobre o pai, e aí vai ver a família da parte paterna, tem vários autistas que já passaram entre tios enfim, sabe? Então a genética é envolvida, então né, não tem essa, sabe, de você sai, acusa a mãe, tem muita mãe que fala isso, nossa, meu marido me separou de mim, ainda me acusou de ter filho especial. Olha que absurdo, né? Que absurdo uma mãe ter que ouvir um negócio desse e tocar com o filho sozinha, de repente. Essa mãe não faz nada, porque eu vejo a minha situação aqui. Se eu tô fazendo algo sozinha, é porque meu marido tá com ele. Se ele tá fazendo, é porque eu tô com ele. Entendeu? Alguns momentos, né? Eu tenho os meus irmãos que me ajudam em alguns momentos, mas assim, é uma coisa que cada um tem sua vida também, né? A gente tem que pensar assim, cada um tem sua vida. Mas a rede de apoio, ela é extremamente importante, e principalmente do pai e da mãe estarem juntos nessa luta, sabe? Estarem conectados até mesmo para a melhoria do quadro da criança. Quando o autista ele tem o pai e a mãe, você percebe a família que caminha junto, você percebe a diferença no comportamento do autista, na vida do autista. Ela fica mais leve, sabe? Ela fica mais harmoniosa. Então, um dos fatos aí que acontece muito no nosso meio, né? As mães solo, e a gente fica ali dando um respaldo para elas. Muitas vezes a gente dá até uma assistência maior, porque a gente vê a dificuldade que é. Até mesmo tem mãe que precisa trabalhar e só conta com a escola para ficar com a criança. Então você pensa, se o dia AT não foi, a criança não pode ficar sem AT. Essa mãe, ela perde o dia de trabalho. Aí isso acontece 3 vezes na semana, a mãe perde o emprego. Aí fica aquela mãe desesperada com LOAS, que eu acho que não chega a R$ 1.300, tendo que suprir a casa com o marido que não paga nem a pensão, sabe? Então é uma situação desesperadora, né? Se você começar a projetar e pensar. Deixa a nossa amiga Érica aqui. Acho muito importante a mãe fazer cursos, pois é importante não isolar o filho desde criança, ele tem que ter convívio social. Obrigado, nossa amiga Érica, participando aí com a gente. Até falando sobre essa situação, né, o Kelly, de ter cursos aí de repente para as mães. Hoje em dia, ter filho autista, até para fazer curso, fazer essas coisas. É difícil pensar numa coisa dessa. De repente aí tem um marido, como você mesmo disse, o marido trabalha, a esposa fica dentro de casa querendo cuidar da criança. Aí o marido tem que de repente se esforçar mais no serviço, fazer horas a mais para poder trazer um ganho melhor em casa, enfim. Então acho que tem essa questão de cursos mesmo, fica difícil para poder a mãe realizar, né, Kelly? Não, fica muito. Aí entra a questão da sede de novo, Raul. A gente, como uma sede, um lugar estruturado, a gente pode levar esse treinamento lá para a sede e também levar pessoas para cuidar dessas crianças, para essas mães estar aprendendo, sabe? Sem estrutura, sem lugar, a gente não consegue fazer isso, porque demanda uma sala capacitada, uma sala com algumas coisas sensoriais, uma estrutura para receber essas crianças, para que essa mãe possa adquirir conhecimento. Muitas vezes a gente faz isso, tipo roda de conversa, a gente faz mais no final de semana, que é onde a mãe consegue deixar com o tio, com o avô, porque, de fato, ir com a criança, ela não vai aprender nada. Se eu for com o Gustavo, em qualquer lugar, eu nem conversar, eu converso. Então, às vezes a gente conversa, né, a gente fala sobre o autismo, mas é um leque de situação comportamental que impede essa mãe de estar num shopping, de estar num treinamento, de estar dentro de qualquer outro lugar, entendeu? Então, imagina, sem rede de apoio, impossível. Gente, ó, só para vocês entenderem um pouco como é que é a dificuldade de ter uma criança autista na família,
Para quem conhece o nosso canal, que segue o nosso canal, as nossas entrevistas são praticamente todas elas o horário das 11 horas da manhã. Hoje nós realizamos esse horário com a Kelly porque é o momento que a criança, que o filho dela está na escola, né? E é o momento que ela consegue ter, vamos dizer assim, uma hora para poder conversar, falar sobre esse assunto tão importante que é a questão do autismo. Então, por isso que nós estamos realizando essa entrevista hoje às 15 horas, por devido a essa questão. Então, a vida toda, gente, hoje em dia, para quem tem um filho autista, a vida toda é baseada no filho. É isso mesmo, posso dizer, né, Kelly? Exatamente, a vida toda é essa questão. A mãe, ela se programa para ela com o tempo que o filho tem algo para fazer, ou é terapia, ou é. Não tem como você pensar. Você sempre, toda vez que você recebe um convite, que nem você me convidou para participar, o que eu falei para você? Eu falei, olha, só vou conseguir participar se for o horário que ele está na clínica, porque é o tempo que eu tenho, né? É o tempo que eu destino para mim, que eu busco o curso, que eu geralmente de noite ele dormiu, eu venho aqui para a mesa e começo a estudar alguma coisa. Então é o tempo que ele ou está dormindo ou está em terapia. Então você pensa, né? Uma mãe aí neurotípica, né? Uma mãe que tem um filho típico, de repente o filho está ali assistindo uma televisão e a mãe está conseguindo aquele tempo ali com qualidade no estudo, alguma coisa. Isso é coisa que para a gente não existe, né? Claro que tem níveis, né? Tem autistas nível 1 de suporte, que não é leve também, porque não existe nível de suporte leve no autismo, tá, gente? Mesmo que, às vezes, você olhe para um autista e fala, nossa, aquele é autista, e de repente você vira para aquele outro e fala assim, nossa, nem parece autista. Mas, às vezes, aquele que não parece autista é o que mais tem problemas disruptivos, é o que dá problema sério com questão de agressividade, de automutilação. Então, a gente nunca pode julgar leve o autismo, porque todos eles têm sua particularidade, né? Então, é isso. Eu acho que não tem como comparar, a gente não pode fazer comparativo, mas o que a gente puder ajudar, né? O que a gente puder auxiliar para que essas mães também consigam ter uma qualidade de vida, a gente quer fazer, né? E quer fazer com qualidade, quer realmente receber, acolher e dar amor, que tem muitas mães por aí que só quer falar, ela só quer um ouvido para poder falar aquilo que está ali doendo, maltratando, e nem assim, e não encontra esse lugar, né? E a gente acaba sendo esse ouvido, essa voz, né? Se identificar, né? Nossa, eu me identifico com você, eu já vivo isso. Então é isso. Para a gente poder encerrar aqui, minha amiga, o que você gostaria de acrescentar nesse nosso bate-papo, as suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer, né, mais essa oportunidade. Eu acho que, graças a Deus, a gente está tendo bastante oportunidade para falar, levar, né, o que a gente passa, que eu acho que é muito importante, que tem pessoas, como eu te falei, às vezes nem é por questão de preconceito, é por falta de conhecimento mesmo. Então, pode contar com a Associação AMA, né, tanto no ambiente de treinamento, quanto para informação, conte com a Associação AMA, segue o nosso trabalho, né? Se puder ajudar, se você for aí, né, que está nos escutando, for um profissional, for um empresário e quiser, né, estar participando desse projeto, a gente tem um leque aí de ideias, né? Então a gente só precisa de recursos, então a gente faz acontecer junto e obrigado pela oportunidade mesmo de poder falar um pouco aí da nossa luta. Deixa eu agradecer a todo mundo que participou aí com a gente. Eu quero já de antemão, Kelly, eu tenho agora, falta o Diego Fonseca, falta o Boanerge, falta o vereador Nunes Coelho, falta o professor Edson e também falta o Neneca. Mas enfim, vou conversar com outros também, vereadores novamente, vou conversar também com a secretaria, os secretários da Prefeitura Municipal de Taubaté. Então eu quero de antemão já poder ter esse compromisso com você de levar essa ideia para os vereadores, para o poder público, né, poder auxiliar vocês e ter um recinto especial para que vocês possam dar atenção melhor a essas famílias que têm aí as suas crianças com o TDAH e também aí com essa questão do autismo, viu, Kelly? Tá, joia. Nossa, eu agradeço a força. Acho que quanto mais pessoas lutando junto, mais rápido vem o resultado e a gente consegue aí agregar valor, né?
Kelly, muito obrigado, Deus abençoe você sempre, que você continue com essa força tremenda, né, de poder não só se ajudar, mas também de ajudar as pessoas que precisam, necessitam de uma mão amiga, e com certeza a Associação Mundo Autístico é essa mão amiga para todas essas famílias. Então, para você, minha amiga, Deus abençoe sempre, que Jesus Cristo possa derramar bênçãos aí pela associação de vocês, viu? Amém, Ralf, amém. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tá, então, gente, conversamos com a nossa amiga Kelly Madonna, ela que é da Associação Mundo Autístico, conversando um pouquinho com a gente aqui no canal Bate-Papo Vale, falando sobre a dificuldade, gente, de ter uma criança autista na família, né? Então, muito obrigado a Kelly por ter participado com a gente. Estaremos aí, gente, mais uma vez, mais pra frente aí, tentando conversar com mais pessoas em relação a isso, porque é um assunto muito importante que todas as pessoas têm que entender como que é você ter uma pessoa autista na família. Então, estaremos aí conversando futuramente com mais pessoas e vou levar atenção aos vereadores que estão aí nos assistindo. Vários vereadores aí assistem também ao nosso canal Bate-Papo Vale. Eu quero de antemão já passar essa situação para vocês. Tentem aí pela nossa cidade de Taubaté, que tem vários locais, que eu sei que tem vários locais. Um que eu acho que é legal, como até que eu repassei para Kelly, gente, ali no na Vila, ai meu Deus do céu, na Vila Rica, ali atrás do SESI, tínhamos ali a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, que tinha ali uma base. Já está fechada essa base, então seria muito legal a gente poder ter esse recinto especial para a família autista, né? Associação Mundo Autístico, então seria um local bacana. Se já tem alguma coisa lá, me desculpe a Prefeitura Municipal de Taubaté, mas nós temos aí outros locais também que foram desapropriados, enfim, que seria legal termos aí essa questão de uma associação para o mundo autístico. Tem outra situação também, não sei se é da Prefeitura, não sei se é do do Governo do Estado, não sei se é governo federal, enfim. Na cidade de Jardim, nós temos ali do lado do DR, gente, tem uma casa enorme ali do lado da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, ali do DR. Tem uma sala ali, gente, uma sala não, é um recinto muito grande, tá fechado há anos. Será que a Prefeitura Municipal de Taubaté não teria como entrar em conversa com o governo do estado de São Paulo para poder liberar aquela área ali também, que é um local muito grande, que seria ótimo ali para a família autista? A gente não sabe como é que tá o prédio, enfim, mas seria um local também. E tem outros também na nossa cidade de Taubaté, tem no São Gonçalo também, ali na Praça do São Gonçalo, tem um local ali fechado, que era da Associação de Bairros ali também, tá fechado, enfim, tem vários locais. Então, Prefeitura, vê se vocês conseguem de repente aí desapropriar essa área e de repente colocar aí a associação para poder então realizar esse trabalho muito importante com as famílias autistas aqui na nossa cidade de Taubaté. Finalizando aqui o nosso canal Bate-Papo Vale, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, estaremos conversando com o ex-vereador da cidade de Pindamonhangaba, o Julinho Carr. Não foi eleito em 2024, mas nós vamos conversar com ele, que ele faz aí um trabalho social também lá na cidade de Pindamonhangaba. Então o pessoal de Pindamonhangaba, aí do Renova Pinda, vai poder participar com a gente amanhã, de repente passar essas informações. E é claro, se tem algum problema em Pindamonhangaba, passar para nosso amigo Julinho Carr, que quem sabe, mesmo não sendo vereador, pode auxiliar aí essa questão em sua cidade, tá certo? Então, gente, ó, falando para você das notícias que nós temos aí nesta tarde de segunda-feira, né? A você que tá ligadinho conosco no canal Bate-Papo Vale, já a gente vai falar também do nosso patrocinador aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Mas a gente vai trazer algumas informações para você aqui no nosso canal, para você ficar a par do que acontece aí no nosso país, na verdade, né? Então já estarei falando do nosso patrocinador, mas enfim, vou trazer para você algumas notícias, tá aí também, passando aí rapidinho aí também na parte de baixo aí do nosso GC, ó, das notícias que nós temos agora no período da tarde. Então é claro, muito bacana você estar sempre com a gente aqui no canal Bate-Papo Vale. Então, ó, pagamento da última parcela do IPVA para veículos com placa final 1 vence amanhã. Temos também informação no esporte. Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da seleção brasileira. E aí, você gostou?
Temos também clubes do futebol brasileiro querem vetar o uso do gramado sintético. Gente. Outras notícias também, levantamento feito pela Abramed diz que a cada 2 minutos uma vítima de acidente de trânsito precisa de atendimento médico. Algumas informações trazendo para você aqui no canal Bate-Papo Vale. O SUS passa a oferecer cirurgia de correção do lábio leporino e também fenda palatina. Relatório do TCU diz que controles operacionais da Dataprev em fraude do INSS têm falhas e vulnerabilidade. As informações que nós temos aí hoje. Também passagem de carga gigantesca na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, causou transtorno para os motoristas hoje, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. E cerca de 200 vagas de estágio são abertas pela Embraer em São José dos Campos. E é claro aí, você sempre bem informado também que o nosso canal Bate-Papo Vale. Então amanhã de manhã, às 11 horas, estaremos conversando com o Julinho Car, aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Gente, um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Uma ótima segunda-feira.